Olá, Fael. Sou eu, a Brenda, que mora no Kentucky. Eu tenho pensado muito sobre algumas ocorrências estranhas que experimentei na floresta na minha província natal. Esses novos eventos se deram no começo deste ano, e adoraria compartilhar essas histórias com você e os seus inscritos e ver se alguém mais teve alguma experiência semelhante ou pode ser capaz de fornecer explicações. Aqui vai. Eu e os garotos, dentro do meu ciclo de amizades, não somos todos pescadores ávidos. Porém, pescaria é um dos nossos hobbies. E, em geral, gostamos de atividades ao ar livre. Há uma região da floresta no sudeste da província, onde passamos muito tempo fazendo passeios de um dia e acampando durante o verão e no início do outono. Enquanto a área pública está aberta para atividades como caça, pesca, camping gratuito, jogos, etc. Há alguns anos, o meu amigo Kevin e eu fazemos planos para visitar o local em questão, que de forma alguma é um local secreto. Porém, não tem muita gente até os fins de semana, principalmente no início da temporada. Na época, no início de julho, chegamos no meio da semana, maravilhados, ao descobrir que toda a área estava quase vazia. Normalmente, você pode avaliar o quão movimentada estará com base na quantidade de veículos ao longo da estrada, dos quais não vimos quase nenhum. E por este motivo, decidimos aventurar-nos ainda mais na floresta para aproveitar a falta de trânsito, podendo escolher os nossos pontos e localizações. Nós nos estabelecemos em uma bela área dentro da linha das árvores, com uma clareira de um lado, à beira do penhasco do outro e o rio logo à frente, mantendo o nosso acampamento físico dentro das árvores para estarmos imersos e sentir como se estivéssemos realmente no meio do nada. Montamos o acampamento rapidamente e nós descemos ansiosamente até o riacho para irmos pescar. E depois de um dia de muita pescaria, jantamos no acampamento e nos acomodamos na barraca depois de conversar um pouco, sabendo que estávamos ambos exaustos e ainda queríamos começar bem cedo pela manhã. De maneira típica e assustadora, por volta do que deveria ser 3 da manhã, eu comecei a ouvir todos os tipos de ruídos e farfalhar nas árvores ao nosso redor. Certamente nada incomum para a área, pois há uma abundância de vida selvagem, incluindo o gado de fazendeiros que tem um hábito de vagar muito longe de terras privadas. Estou acostumada a acampar na floresta densa, então alguns farfalhar perto da barraca não me causa pânico imediatamente. Mas ainda assim, vai ser alarmante no início. Agora, estando ligada e tentando analisar melhor a atividade e os sons, eu comecei a ouvir o que só consigo descrever como sons distintos de gritos e urros. Era quase o som que o King Kong faz quando está urrando, exceto que era baixo e muito repetitivo. Bem, eu não fiquei assustada até que perdi totalmente a capacidade de me orientar sobre de onde eles estavam vindo. Parecia que os sons estavam se movendo ao longo do leito do rio abaixo de nosso acampamento, mas quase como se fosse apenas o eco que eu tinha ouvido e que talvez os barulhos fossem atrás de nós. Foi um urro tão alto e estrondoso que eu fiquei assustada tentando voltar a dormir. O meu amigo despreocupado e dormindo ainda. E apesar dos meus esforços,
Para acordá-lo, ele não acordou. Eu fiquei parada e ligada por mais algumas horas, até que a luz do sol começou a brilhar por entre as árvores. O tempo todo com urros e uma gritaria ocasional continuando à distância. Então, eu usei isso como uma desculpa para sair e me espreguiçar, fazer café, etc. O meu amigo acabou mencionando que também ouviu os mesmos sons no final da manhã. A parte perturbadora, descobrimos presa na árvore, ao lado de nossa barraca, uma faca e uma haste improvisada, estranhamente deixado propositalmente. E ambos concordamos que se estivesse ali antes, teríamos notado ao montar o acampamento. Mas como eu disse antes, para ser justo, estávamos animados e ansiosos para começar. Decidimos então encurtar a viagem, pois era quase como se toda a nossa diversão tivesse sido totalmente desligada. E nenhum de nós estávamos muito assustados. Estávamos apenas meio que contentes com a conclusão da viagem, embora tenhamos optado por continuar pescando e tivemos um ótimo dia antes de voltar para a cidade. Eu quase acreditei que talvez pudesse ser alguém intencionalmente pregando uma peça na gente, fazendo aqueles sons estranhos e assustadores de urros e gritos. E se não fosse por voltar para a mesma área este mês com o Kelvin e 2 de nossos outros amigos e ouvir exatamente os mesmos sons após a primeira noite, eu não acreditaria. Fiquei intrigada e fascinada com o que poderia fazer esses tipos de sons. E a única coisa que eu já encontrei que soa bem parecido com esses sons são os barulhos emitidos pelo pé grande nos programas do National Geographic. Estou um pouco familiarizado com os sons estranhos e assustadores que os animais são capazes de fazer nas montanhas rochosas. Mas isso não é algo que eu conheço, e nem fui capaz de identificar ou distinguir. Adoraria saber se mais alguém teve experiências semelhantes, mas acredito que não deva existir o pé grande no Brasil. Bem, eu tenho outro relato que se passou na minha província, e essa história se deu início nos meados dos anos 90, e eu não havia nascido, e quem me conta essa história é o meu pai. E narrarei aqui com as suas palavras. Nos anos 90, o Halloween sempre foi um grande problema na minha pequena cidade. E durante todo o mês de outubro, o prefeito Huygens realizaria vários eventos e atrações. E todos na cidade também levavam isso bem a sério. Mas ninguém, no entanto, levou isso tão a sério quanto o fazendeiro Tom. Thomas Maynard era o típico fazendeiro do velho McDonald, com macacão e tudo mais. O homem tinha hectares e mais hectares de terras agrícolas, que ele usava para criar todo tipo de atrações, como labirintos de milho, plantações de abóboras, passeios em celeiros mal assombrados e muito mais. As suas atrações mais famosas, no entanto, eram as suas decorações de Halloween. E ninguém, em sua pequena e privilegiada rua sem saída, tem decorações tão boas quanto as deles. O Tom tinha orgulho do seu trabalho. Ele passaria o ano todo inventando novas obras diabólicas que assustavam as pessoas da cidade. Em qualquer cidade velha e chata, ele poderia ser considerado esquisito ou maluco, mas o fazendeiro Tom era a pessoa mais popular da cidade. Até mesmo porque ele era famoso por matar o lobisomem que assolava a cidade. Nos últimos anos, dezenas de pessoas presenciaram tal fera em suas propriedades, atacando as criações.
E o lobisomem era ousado, a ponto de atacar as pessoas que andavam sozinhas à noite em locais desertos. Os fazendeiros haviam feito armadilhas para pegar o tal do lobisomem, mas sem sucesso. Mas quando as pessoas da cidade começaram a desaparecer, todos acreditaram que o culpado fosse o lobisomem. Então, o herói Tom saía para a floresta com a sua espingarda e abateu o lobisomem. Bem, ele não tinha provas real que havia matado o lobisomem, pois ele segurava apenas uma cabeça humana de um desconhecido. Mas jurava ele que a fera, após ser abatida, se transformou naquele homem. Bem, e todos acreditaram, até porque, depois desse dia, os ataques e avistamentos da fera simplesmente pararam. Todos os habitantes da cidade amavam Tom, e ele era livre de qualquer suspeita. Agora, quando eu digo a vocês que as suas atrações pareciam reais, eu quero dizer, nossa, este homem sabia como fazer. Um ano, ele criou esta estrutura de aranha gigante, que era feita principalmente de madeira, mas o exterior era totalmente coberto de pelos. Pele de verdade, de animais de verdade. E quando questionado sobre como ele adquiriu a pele, ele afirmou que havia comprado a maior parte dela e enviado para cá, e o resto ele coletou de atropelamentos aleatórios. E ninguém na cidade o questionou, porque ele vinha de uma família muito rica e decidiu se separar das grandes cidades onde moravam, e então se estabelecer no campo. O Tom sempre saía por volta de julho e voltava no início de setembro. E durante todo o mês de setembro, ele estaria secretamente preparando as suas decorações para o mês do Halloween. E as suas melhores e mais assustadoras decorações também serviram como um bom recurso para assustar os corvos. Os seus espantalhos eram de tamanhos diferentes, e ele podia posicioná-los de todas as maneiras. E ninguém mexia com essas coisas, principalmente porque eram horripilantes, até mesmo para uma cidade obcecada pelo Halloween. Mas também porque isso irritava Tom. Um ano, uma criança de 7 anos começou a mexer no canudo de uma das pernas de um espantalho. Ele havia conseguido arrancar a maior parte das palhas de feno antes que Tom descobrisse. Então, Tom, furioso, fechou a fazenda para visitantes depois disso. E foi assim por 2 meses inteiros. Os pais da criança pediram desculpas e Tom aceitou. E desde então, ninguém mais desobedece às regras impostas por Tom. E foi assim até a família Carter se mudar. Eles precisavam de alguns ajustes, mas depois de 1 mês ou mais, eles tornaram parte da cidade e pegaram um jeito de como as coisas funcionavam. Naquele mesmo ano, por volta do final de agosto, o garoto Carter estava andando com seus amigos, e os amigos falaram que Tom voltaria em breve para preparar suas decorações. As crianças da província conheciam as regras e as seguiam muito bem, pois sabiam que se xeretassem a propriedade de Tom em sua ausência, não receberiam chocolates de Tom quando eles fizessem doces ou travessuras em sua casa. Enfim, o menino Carter ficou curioso e, além de rebelde, ele não se importou com as consequências porque era novo. Ele simplesmente não entendia. Ele decidiu que iria se esgueirar até a fazenda de Tom e ver como ele fazia essas criações aterrorizantes.
Ele esperou até que Tom saísse da fazenda e o seguiu até a floresta. Tom tinha um lugar secreto na floresta, longe de todos os outros, onde se preparava. Era uma grande cabana escondida na floresta que guardava os seus segredos. O menino Carter conseguiu não ser visto por Tom e se abaixou perto de um arbusto. Ele estava prestes a encontrar uma janela para tentar espiar, quando Tom saiu pela porta da frente, entrou em sua caminhonete azul e voltou para a fazenda. Bem, ele deveria ter esquecido algo, porque estava bem chateado. E também ele bufava quando saiu. O menino espiou para fora do mato, para verificar se a barra estava limpa, e então ele correu para a porta da frente do barraco, e assim ele viu o último pedaço de azul do caminhão subindo a colina. Em seu excesso de aborrecimento, o Tom deve ter deixado a porta destrancada. Então o garoto entrou. A cabana era grande por dentro, e o garoto viu pilhas de madeiras em um lado da sala, com vários ganchos de açougues pendurados. E também havia pilhas de pelos e outras partes de animais como garras, cascos, bicos e outras coisas que não apodreciam. Em uma sala nos fundos haviam 5 grandes freezers. O menino curiosamente moveu o tapete e encontrou um grande alçapão, e por algum motivo não estava trancado. Então ele o levantou lentamente. Havia um conjunto de escadas sob a porta que levava para outro nível abaixo, para o que parecia ser um porão. E no final da escada havia um cheiro simplesmente insuportável. O menino abriu a porta devagar e hesitante. E o que ele viu foi perturbador, além de qualquer medida. Haviam partes de pessoas por todos os lados. Eles estavam desmembrados e partes dos corpos pareciam estarem devorados. Era um total de 4 a 5 corpos. O garoto Carter correu o mais rápido que pôde e disparou de volta para a cidade o mais rápido que conseguiu. De alguma forma, sem alertar Tom de sua presença. Porém, ele deixou a porta da cabana de Tom aberta. E quando a polícia da cidade foi investigar com relutância, não havia sinal de Tom em parte alguma. Ele havia fugido. Os policiais investigaram a cabana e encontraram os corpos no porão e também partes humanas nos freezers. Eles também descobriram as roupas que eles usavam para enfeitar os espantalhos. Eram as roupas das vítimas. Bem, desnecessário dizer que a nossa pequena cidade se voltou contra Tom e queimaram todas as suas propriedades. E foi assim que todos descobriram que, na verdade, o Tom era o lobisomem. Ele foi descoberto, mas não foi capturado. E onde quer que ele esteja, está fazendo novas vítimas. Boa noite